Então vamos começar, né? Função do segundo grau, ou função quadrática, como desejar chamar. Uma função do segundo grau, assim como uma função do primeiro grau, ela segue uma lei de formação. A do primeiro grau a gente sabe qual é. F de x é igual a x mais b. E nós tínhamos muitas coisas para analisar, né? Nós tínhamos o coeficiente angular, o termo linear, né? Coeficiente linear, variável independente, variável dependente. E vai ter tudo isso na função do segundo grau também. Só que no caso de uma função de segundo grau, a lei de formação dela será assim. É diferente. É diferente. Vai ser x ao quadrado. Isso. Se o resto vai dar a função do segundo grau sempre tem x ao quadrado. Exatamente. Se não tiver, não é a função do segundo grau. Exatamente. Se não tiver a variável, no caso... Uma variável elevada a 2 já não é. Se a variável independente não estiver elevada a 2, não seria do segundo grau. Esse 2, esse expoente aqui, faz a função ser do segundo grau. O que é interessante a gente analisar aqui? Esqueci do A, ó. Tem que prestar atenção. Nós temos que analisar sempre a função de segundo grau. É importante identificar os coeficientes. O coeficiente A é quem acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é quem acompanha x. E o coeficiente C é quem não acompanha nenhum. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Alguns exemplos. Por exemplo, f de x igual a menos x quadrado mais 3x mais 2. O coeficiente A é igual a menos 1. Menos 1, o coeficiente B é igual a 3 e o coeficiente C é igual a 2. Exatamente. Ah, mas como é que é menos 1 se... Eu não estou vendo um menos 1 aqui, eu só estou vendo menos x ao quadrado. Você só tem que imaginar o seguinte para visualizar isso. Eu tenho que imaginar que tem um ali na frente. Que número vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado? Só pode ser o menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Então esse é o coeficiente A. Tranquilo até aqui. Vamos pegar outro exemplo. O próximo exemplo vai ser esse. X quadrado sobre 2 menos 7x mais 3. O coeficiente A é quem? 1 meio. 1 sobre 2. Coeficiente B é menos 7. Menos 7 e o C é 3. E o C é 3. Lembrando sempre de levar com um sinal. Ó. Mais 3. É lógico que não precisa ficar colocando mais. Só estou dando ênfase para memorizar. Aqui seria ó, mais 1 meio. E aqui menos 7. Aqui, por que 1 meio? Porque 1 meio vezes x quadrado. Isso dá x quadrado sobre 2. É fundamental saber identificar os coeficientes. Tá. O que não seria uma função do segundo grau? Por exemplo, essa função f de x igual a 1 sobre x quadrado mais 3x mais 5. A variável independente elevada a 2 não pode ficar no denominador. O áudio tá travando. Tá cortando seu áudio. Tá cortando ainda? Parou um pouco. É, porque oscila muito aqui. A internet. No lugar que eu tô. Eu tô no quarto. A variável independente ela não pode ficar no denominador. Não pode ficar. Então isso aqui não é uma função do segundo grau. Não é mesmo.
existem algumas classificações de função de segundo grau. Existe a função de segundo grau completa. Quando a função de segundo grau é completa? Ela é completa quando o A é diferente. O A é diferente de zero. O B é diferente de zero e o C é diferente de zero. Mas é assim, em uma função de segundo grau, esse A é... Tu vai perder muito, porque, tipo, esse assunto aí tá até na avaliação do PIC. Aí você não saber, vai ficar foda pra ele fazer as atividades. mas está sendo gravado, acho que vai dar para ajudar. Sim. Em uma função de segundo grau, esse coeficiente A aqui, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Veja o que acontece se A for igual a zero. Vamos substituir A por zero nessa função de segundo grau. Vai ficar f de x igual a 0 vezes x quadrado mais bx mais c. Se aqui for zero, vai anular. Então vai ficar f de x igual a bx mais c. E a gente sabe que para ser do segundo grau, a variável independente tem que estar elevada a 2. E aqui não está elevada a 2, está elevada a 1. Logo, é a equação do primeiro grau. Aqui é uma equação do primeiro grau. Não é a do segundo. Então, por isso que o A não pode ser zero. Se o A for zero, vai anular a variável independente aqui. E não vai ser do segundo. Ok. Então, no caso de uma função de segundo grau completa, vamos pegar um exemplo. Eu já escrevi aqui, f de x, por exemplo, aquela lá, menos x quadrado, mais 3x, eu não lembro se foi esses exatos valores, menos 2 aqui. Essa aqui é uma função completa, porque ela tem o coeficiente a, que é menos 1, ela tem o coeficiente b, que é mais 3, e ela tem o coeficiente c, que é menos 2. Ela tem todos os três coeficientes diferentes de zero. Então, ela é completa. Então, por lógica, quando é que ela vai ser incompleta? Quando ao menos um desses coeficientes, b ou c, né, no caso, porque o a sempre vai ser, der zero. Então, se b for igual a zero ou c for igual a zero, ela vai ser incompleta. Exemplo, f de x igual, ou os dois, podem ser os dois, x quadrado mais 3x. O coeficiente a aqui é 1, o coeficiente b é mais 3. O coeficiente c, a gente diz que ele é zero. Ele não está aparecendo. Então, isso aqui é uma função de segundo grau incompleta. Outro exemplo. F de x igual a 7x quadrado mais 2. O coeficiente a é 7. O coeficiente b não está aparecendo, não tem ninguém que acompanha x, somente x. E o coeficiente c é 2. Então aqui também ela é incompleta. Por último, mas não menos importante, f de x igual a x quadrado. O coeficiente a é 1. O coeficiente b é 0 nesse caso. E o coeficiente c é 0. É zero. Basta imaginar aqui, ó, x quadrado mais 0 vezes x mais 0. Perfeito. Então existem esses casos aí. E para cada um desses casos, existem algumas maneiras de estar resolvendo a equação de segundo grau, que a gente vai ver. Vamos lá. Seguinte. Em resumo, função de segundo grau completa. f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Se for incompleta, pode ser só f de x igual a ax quadrado. Pode ser também f de x igual a ax quadrado mais bx. E pode ser f de x igual a ax quadrado mais c.
Nesse caso aqui, é quando B e C forem 0. Nesse caso aqui, é somente quando C for 0. E nesse caso aqui, é quando B for 0. Então, existem essas maneiras aí. O que é mais importante para saber? Olha só. Vou pegar uma função de segundo grau aqui. A função f de x igual a x quadrado. Vou traçar o gráfico dela. A gente sabe traçar o gráfico de duas maneiras, mas vou ensinar do método mais simples, que é o inicial, que é fazendo uma tabela e atribuindo alguns valores possíveis para a variável independente. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou atribuir 3 valores. Então, aqui é x, aqui vai ser f de x igual a x quadrado. Eu vou atribuir aqui os valores menos 1, 0 e 1. Então, f de x é igual a x quadrado. Então, vai ficar f de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado. Ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Isso aqui dá igual a 1. 0 vai dar 0. F de 0 vai ficar 0 ao quadrado, 0. E f de 1, 1 ao quadrado, 1. Perfeito. Eu tenho 3 pontos. No caso, eu tenho quais são os pontos? Menos 1 e 1. 0 e 0. E 1 e 1. Então, eu vou traçar aqui os dois eixos. Eixo Y e eixo X. Eixo X abscissas. O eixo X é o eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Vamos traçar os pontos. Eu vou numerar aqui mais ou menos, tá? Aqui na origem é 0. Tá 1 bem aqui, tá? O 2 aqui. Não ficou tão grande o eixo X, vou aumentar. Menos 1. O eixo, meu Deus, vamos colaborar aí nos dois. Vamos traçar os pontos aqui. Menos 1 e 1. Eixo menos 1. Como é que eu traço pontos? Então, imagina uma reta perpendicular saindo da abscissa menos 1. Imagina uma reta que é perpendicular ao eixo Y saindo da abscissa 1. E você marca o ponto. Ou mais prático, ó, depois de pegar, você vai fazer só isso. Então, esse é o ponto. Beleza. Vamos marcar o próximo. 0, 0 aqui na origem. E o outro é 1, 1. 1, 1. Isso aí é o que você está explicando? Porque até hoje na equação de segundo grau eu não precisei usar isso. Isso aqui é como fazer o gráfico. Ah, tá. Por enquanto. Então, você nunca precisou fazer o gráfico, né? É porque é bom você aprender a fazer o gráfico, que você entende mais a fundo. Sim, Tá, sim. e como é que eu vou ligar esses pontos? O gráfico de uma função de segundo grau, ele é uma parábola. É uma parábola. Então vai ficar mais ou menos com essa configuração. Ficou feia essa parábola, vou excluir e fazer outra. Um U ligando os dois pontos. Eu só quero fazer mais bonitinho aqui para ficar uma coisa mais organizada. Pronto, tá aí. Nossa parábola. Então é isso. O gráfico de uma função do segundo grau, ela é uma parábola. A concavidade pode ser voltada para cima ou para baixo. E eu vou até explicar mais detalhadamente isso. Olha só uma coisa interessante.
Vou usar o GeoGebra. Eu vou traçar o gráfico aqui, tá? Da X. A gente vai precisar aprender matrizes ou não cai? Rapaz, eu não lembro nem questão envolvendo matrizes da UBMap, não. Mas é bom Não, porque estudar. se precisasse eu já sabia já. A gente estuda. Mas eu nem lembro, Não, acredito. já sei já. Ah, tá. Eu aprendi lá na aula do nível 3. Olha só. Aqui é o gráfico de uma função da x ao quadrado que eu acabei de fazer. No meu caso, eu só fiz o desenho nesse intervalo, que era do 1 até o menos 1. Aqui está o desenho dela completo. Eu vou agora alterar um pouco. Vou colocar aqui x ao quadrado mais 1. Olha o que vai acontecer. Ó. X ao quadrado agora mais 2. X ao quadrado mais 3. Então já dá para perceber que quem é esse 3? É o coeficiente c, né? Se eu alterar o coeficiente c para 4, ó. Se eu alterar o coeficiente c para 5. Já deu para perceber que o coeficiente c ele vai determinar o ponto de intersecção do gráfico da função com o eixo y, o eixo das abscissas. Então, eu tenho aqui, ó, no caso da minha x ao quadrado, o ponto de interseção é quem? É 0. Por quê? Porque neste caso, c é igual a 0. No caso em que é x quadrado mais 5, o ponto de interseção é 5. Se fosse, o c fosse 6, o ponto de interseção seria 6. E assim sucessivamente. Então, o ponto de interseção do gráfico da função com o eixo y vai ser o coeficiente c. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Deixa eu pegar aqui o desenho aqui. Eu tinha toda essa aula elaboradinha, mas eu não sei onde é que eu guardei ela, acredito. Não sei onde salvei. Ó, no caso da nossa função do primeiro grau, do segundo grau, digo, que é x ao quadrado mais 1, veja a configuração dela. A concavidade dela está voltada para cima. Isso acontece porque o nosso coeficiente a aqui é 1, é positivo. Eu vou alterar o a para menos 1 e a gente vai ver o que vai acontecer. A concavidade vai ficar alterada para baixo. Foi alterada para baixo. Então, o coeficiente a ele determina se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Se for positivo, no caso, se a for maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Se for negativo, a concavidade é voltada para baixo. É por isso que na hora que eu fui fazer esse desenho, eu fiz com a concavidade voltada para cima. Porque eu sabia que o a aqui era 1, era positivo. Então, a gente aprendeu algumas coisas interessantes aqui sobre os coeficientes. O a ele vai determinar a concavidade, voltada para cima ou para baixo. O coeficiente c ele determina o ponto de intersecção do eixo y com o gráfico. E o coeficiente b, qual é a sua função? Eu vou traçar aqui, vou usar o GeoGebra e traçar uma função para ficar mais simples de entendimento. No caso, esse é o gráfico da função x² mais 2x menos 3. Veja, o a é 1, positivo, com cavidade voltada para cima. O c é menos 3, tudo certo até o momento, o ponto de interseção do gráfico com o eixo y é menos 3. Onde é que o b está aqui, ó, nesse desenho? Cara, o b, você vai analisar o seguinte, veja o gráfico, vamos entender a importância do coeficiente b. Veja esse gráfico. Aí você vai imaginar o seguinte agora. Você vai imaginar que existe um ponto oscilando aqui, da esquerda para a direita, nesse gráfico. Aí você vai imaginar, quando esse ponto fez a interseção com o eixo y,
ele estava em que sentido? Crescente ou decrescente? Olha. Estava no sentido crescente, né? Ele estava aumentando. Botei, olha o quê? Então, no caso, se o nosso coeficiente b for maior que zero, o gráfico da função, ela corta o eixo y no sentido crescente. E se o nosso b for menor que zero? Por lógica, o gráfico da função vai cortar o eixo y no sentido, olha só, decrescente. Bem simples de visualizar isso. O ponto ele intercepta o eixo y no sentido decrescente. Então essa é a importância do coeficiente b, a e c. Olha só como é interessante. Agora, só vendo o gráfico de uma função, sem saber muita coisa sobre ela, a gente consegue falar sobre muitas coisas. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer o gráfico de uma função aqui qualquer. Olha só, no caso desse gráfico aqui, eu sei pouca coisa sobre ele. Mas olha só, neste caso, eu sei que o C é maior que zero, porque eu sei que o C é o ponto de interseção do eixo Y com o gráfico da função. Eu sei que o coeficiente B, o coeficiente B ele cortou o eixo Y no sentido crescente. Então eu sei que B é maior que zero. E eu sei que A é o quê? A é menor que zero, porque a concavidade está voltada para baixo. Então tudo isso só analisando o gráfico. É muito importante aprender a fazer a interpretação do gráfico. Ajuda você a resolver muitos problemas. A gente vai falar ainda mais sobre gráficos. Continuar. Então C vai determinar se a interseção ela é crescente ou decrescente. Então a gente ia aprender o que com essa introdução básica? O que é uma função de segundo grau, sua lei de formação, como identificar seus coeficientes. Aprendeu o que é uma equação do segundo grau, bem dizer, na teoria, no caso. A fazer um gráfico e entender o que cada um desses coeficientes significam geometricamente. Porque não adianta você só entender de maneira analítica ali, de maneira... você separar aqui os coeficientes A, B e C. Ok, mas o que aqui significa? Aprendeu também o que não pode ter numa equação de segundo grau. A gente viu que, por exemplo, o termo x ao quadrado não pode ficar no denominador. Isso não caracteriza. E também se o A for igual a zero, isso também não caracteriza uma função do segundo grau. Aprendemos aí as noções básicas. Vamos dar continuidade aqui e vamos falar sobre zero da função ou raízes da função. Zero ou raiz da função. Raízes da função. O que é que acontece? Em uma função de segundo grau, existem alguns valores em x que eles anulam a função. Como assim? Vou pegar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Seja f de x igual a menos x quadrado mais menos x quadrado não. X quadrado menos 4. Aí eu pergunto a você, que valor eu aplico em x para minha f de x dar igual a zero? Ou seja, para eu anular a função. Por exemplo, se eu aplicar x aqui igual a 1, será que vai anular? Vamos ver, f de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 4. Isso vai dar 1 menos 4.
deu menos 3. Não anulou. Tem que anular a função. Então, eu sei que o 1 não é zero da função. Tá, vou testar o próximo. f de 2. Isso vai ficar igual a 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 é 0. Opa, anulou. Então, x igual a 2 anulou minha função. Eu posso dizer que x é um dos zeros da função. Ele é zero da função. Nesse caso, eu vou dizer que x1 é igual a 2. Por que x1? Porque pode existir sim outro valor. Na verdade, existe outro valor. Pode existir não. Existe outro valor que vai anular a função. Que a gente vai chamar de x2. Aí você pensa, pô, quem será esse x2? Se eu fizer 2 ao quadrado, dá 4. E se eu fizer menos 2 ao quadrado? Dá 4 também. Então, se eu aplicar f de menos 2, isso é igual a menos 2 ao quadrado, mais 4. Um número negativo elevado ao expoente positivo fica positivo. Isso dá 0. Então, x2 é menos 2. Ok. Significa que uma função de segundo grau sempre vai ter duas raízes? Sim, ela sempre vai ter duas raízes. Pode existir algum caso em que essas duas raízes dê igual? Pode existir sim. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, isso é o zero da função, ou raízes da função que a gente fala. São os valores que, aplicados na função, fazem ela se anular. Então, não necessariamente o x1 e o x2 vai ser o zero. Isso é um erro comum de pensar. Ah, o zero da função é só aplicar zero ali. Não, não, nada a ver. O zero da função são os valores que anulam a função. É lógico que vão existir algumas funções que o zero da função vai ser justamente o zero. Por exemplo, se a gente pegar f de x igual a x quadrado. F de x igual a x quadrado. Claramente aí, que número elevado ao quadrado dá zero? Só pode ser o próprio zero. Não é? Seria f de 0 igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Logicamente, não vai existir outro valor. Então, x2 também é 0. Foram duas raízes, só que elas foram iguais, têm o mesmo valor. No caso, sim, uma função de segundo grau sempre terá raízes. A diferença é que essas raízes elas podem ser diferentes ou iguais. As raízes elas podem ser diferentes ou elas podem ser iguais, mas sempre terá duas raízes. Ah, mas se der igual, no caso foi só uma. Não, foram duas raízes, mas elas foram iguais, por mais estranho que pareça. Ok, aí o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender a encontrar essas raízes, sem necessariamente ficar imaginando os valores dela, como eu fiz aqui. Então vamos pegar aqui uma função e vamos calcular suas raízes. Vamos pegar aqui a função f de x igual a menos x quadrado mais 3x menos 2. Vamos encontrar suas raízes. Qual é o primeiro passo para encontrar suas raízes? O primeiro passo é você separar os coeficientes. Primeiro passo. Vamos separar os coeficientes. Então, coeficiente A é igual a quem? Menos 1. Coeficiente B é igual a mais 3. Coeficiente C é igual a menos 2. Fizemos a primeira etapa. Segunda etapa, segundo passo. Calcular o valor do delta, que nós chamamos de discriminante. Como é que se calcula delta? Pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado. B é mais 3, então vai ficar mais 3 ao quadrado. Sempre tenha paciência, sempre coloque os parênteses para não correr errado. Menos 4 vezes o A. O A é menos 1. Vezes o C. C é menos 2. Então, delta vai ficar igual a
mais 3 ao quadrado, 9. 9 Menos menos 4 vezes. Aí o menos 1 com menos 2 vai se anular, vai ficar mais. Aí vai ficar 2 vezes 4, 8. sim. É você assim, a maneira que você faz é relativa. Tem gente que faz assim, ó. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Menos por menos, mais. Aí mais por menos, menos. Pode ser assim. Tem gente que já faz a relação de sinal primeiro. Menos por menos, mais. Aí mais por menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. É a mesma coisa. Eu geralmente faço primeiro a multiplicação. Aí dá 8. Aí depois faço a relação. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. O importante é você fazer uma coisa de cada vez e não correr de errar. Não te confundindo, cara. 9 menos 1. Delta. 9 menos 8, digo 1. Então, delta deu igual. Aí, x igual é menos b. X igual menos b. Mais ou menos delta ao quadrado sobre 2. Né? Isso aí é o próximo passo que a gente vai fazer agora. No caso, o próximo passo, para dar continuidade e encontrar as raízes, é calcular a raiz agora, de fato. É o terceiro e último passo. Então, x é igual a, pela formulazinha, vamos lá, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Isso aqui vai dar igual a menos b. B é mais 3, então vai ficar menos mais 3, mais ou menos raiz de delta. Delta é 1, então raiz de 1 sobre 2a. Quem é a? A é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1. Então isso aqui vai ficar igual. Menos por mais, menos 3, mais ou menos raiz de 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui, ó, perceba que você tem um mais ou menos. Então, você vai ter que dividir isso aqui em dois cálculos, mais ou menos. Vou fazer primeiro a parte positiva, que eu vou chamar de x1. Então, vai ficar menos 3 mais 1 sobre menos 2. Isso aqui dá igual a menos 3 mais 1, menos 2, sobre menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1. 2 dividido por 2 é 1. Menos por menos é mais. Ou, melhor pensando, todo número dividido por ele mesmo é 1. x2. x1, 1. Agora fica com x2. Vai ficar menos 3, menos 1. Sobre menos 2. Aí vai ficar menos 4. Menos 3 com menos 1. Números com o mesmo sinal. Você soma as parcelas. 3 mais 1, 4. Repete o sinal. Sobre menos 2. Menos 4 dividido por menos 2. 4 dividido por 2, 2. Menos por menos, mais. Ou seja, ficou positivo. Então, encontramos as raízes. O conjunto de solução, você pode imaginar, é 1 e 2. Isso aí são as raízes. E como é que eu posso tirar a prova dessas raízes? Muito simples. Aplica na função e vê se anula ela. Vamos ver. Nossa função é f de x igual a menos x quadrado mais 3x menos 2. Vamos aplicar aqui, ó. A gente encontrou 1 e 2. Vamos fazer o f de 1. Isso aqui vai ficar igual a menos 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 2. Cuidado para não se confundir aqui, tá? Esse menos, ele não pertence ao 1. Esse menos, ele não pertence ao 1. Se fosse menos 1 entre parênteses ao quadrado, a gente sabe que aqui daria o quê? 1. Mas não é entre parênteses. Então esse menos, ele fica
Quanto é 1 ao quadrado? 1. Mais 3 vezes 1. Mais 3, menos 2. Menos 1 mais 3. Mais 2. Menos 2 igual a 0. Realmente, 1 é 0 da função. O f de 2 também será, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Então vai ficar menos 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 2. Vou botar menos 4 mais 6, dá mais 2, menos 2. Isso é 0. Também é 0 da função. Então encontramos aí as duas raízes, beleza. Tá, mas o que é que geometricamente isso significa? Porque a gente sabe calcular elas. A gente sabe encontrar o seu valor. Encontramos nesse caso que x1 é igual a 1 e x2 era igual a 2. E geometricamente, o que é que significa? Geometricamente, as raízes vai significar o seguinte. Nesse caso, mais ou menos isso aqui. As raízes vai significar os pontos de interseção do gráfico da função com o eixo x. Então aqui seria x1 e aqui seria x2. Só ficou fora de proporção, mas deu para entender. Sim. Aí, olha só. Vamos esboçar esse gráfico. A gente vai aprender a esboçar esse gráfico. Fazendo todo esse processo, né, identificando os coeficientes, calculando o valor de delta, depois suas raízes e depois o vértice. O vértice eu vou falar já agora o que é. A gente vai aprender a esboçar uma função de segundo grau dessa forma. A gente finaliza a parte de gráfico. Vai ficar ótimo. Olha só, só estou adiantando já para pegar na lógica. O que é o vértice? O vértice de uma função. O vértice de uma função de segundo grau. No caso, eu tenho aqui o gráfico. Eu tenho aqui uma função de segundo grau. O vértice de uma função de segundo grau, ele vai ser o ponto máximo. Ele vai ser o ponto. Mas tem um detalhe. No caso, ele vai ser ponto máximo se o nosso A for menor que 0. No caso dessa função aqui... Se ele for maior que 0, aí ele vai ser o ponto menor. Exatamente. Então aqui eu tenho o vértice, que tem coordenadas x de v e y de v. E a gente vai aprender a descobrir essas coordenadas. Então, se o nosso vértice for o ponto máximo, significa que o nosso A é menor que 0. Se no caso o nosso A for maior que 0, olha o que vai acontecer. Eixo y, eixo x. O que você falou aí? Eu estou falando assim, eixo x, né? Eixo y. Vou traçar aqui o gráfico. Não, ficou muito feio. Vou fazer aqui um desenho. Tá aí. No nosso caso dessa função, o nosso A, ele é maior que 0, porque a concavidade está voltada, olha só, para cima. E no nosso caso aqui, o nosso vértice, que tem coordenadas x de v e y de v, ele não é ponto máximo, ele é ponto mínimo. Então, o que é o vértice? O vértice ele vai ser
o ponto máximo ou o ponto mínimo da nossa função. Ponto máximo quando A for menor que zero. Ponto mínimo quando nosso A for maior que zero. Ah, vai mudar a forma de calcular? Não, é a mesma. Só que é importante que você saber que ele pode ser máximo ou mínimo, dependendo do coeficiente A. Tá, e como é que eu posso calcular o vértice? Muito simples. Como é que eu posso estar calculando esse vértice? Muito simples mesmo. Se eu tenho aqui o gráfico da nossa função do segundo grau, eu posso estar calculando o x de v pela fórmula menos b sobre 2a. E o y de v menos delta sobre 4a. Então, o que é que isso significa? Quando você calcular o x de v, que é menos b sobre 2a, então você vai encontrar a abscissa do nosso ponto. E quando você calcular o y de v menos delta sobre 4a, você vai encontrar a ordenada do nosso ponto. Depois é só substituir esses valores aqui, ó, nas coordenadas do nosso vértice, que é x de v e y de v. Vamos fazer isso com a nossa função lá. F de x igual a menos x quadrado mais 3x menos 2. Vamos calcular o seu vértice. Vamos calcular aqui o x de v, que é menos b sobre 2a, então vai ficar menos o b é mais 3. Então ficaria mais 3, menos por mais, permanece menos, sobre 2a, que seria 2 vezes menos 1, que daria menos 2. Então aqui vai ficar 3 sobre 2. Menos por menos é mais, né? Outros preferiam 1,5. E y de v, menos delta sobre 4a. Vocês lembram que o valor de delta deu 1, não foi aqui? Então ele vai ficar menos 1 sobre 4a. O a é menos 1, né? Então vai ficar 4 vezes menos 1. Isso dá menos 4. Então, no caso, 1/4. Porque menos por menos é mais. Outro preferir é 0,25. Por que eu estou fazendo com decimal? Porque eu vou ter uma noção melhor na hora que for fazer o gráfico, sabe? Pronto. Tá. E agora, como é que eu posso estar esboçando o gráfico disso aí sem estar fazendo uma tabelinha? Vamos lá. Primeiro passo a gente tinha feito, que era identificar os coeficientes A, menos 1, B, que é igual a mais 3, e C, que é igual a menos 2. Depois nós encontramos as raízes, né? Calculamos o discriminante, encontramos as raízes, que era x1 igual a 1 e x2 igual a 2. E por último, encontramos x de v e y de v. X de v deu 1,5. Ou 3 meios, né? E y de v deu 0,25. Com isso, nós encontramos o vértice. Qual é o vértice? Quais são as ordenadas do vértice? 1,5 e 0,25. Isso é tudo que eu preciso para traçar o gráfico. Veja só. Eixo Y, eixo X. Tudo que a gente aprendeu agora vai ser utilizado. Vamos lá. Primeiro passo, marcar os pontos de interseção do gráfico com o eixo X, que são justamente suas raízes, que nós sabemos que são 1 e 2.
Então, x1, vou fazer com escala um pouco maior, x1, x2. Então, a gente sabe que o nosso gráfico tem esses pontos de interseção, porque aqui são as raízes. Ok. Próximo passo, olhar o coeficiente C e marcar esse ponto de interseção com o eixo Y, eixo das ordenadas. Esse é o próximo passo. E C a gente viu que é menos 2, então menos 1, menos 2. Ou seja, C é o ponto de interseção. Tá, o que mais? O próximo passo é importante. É marcar o vértice. Saber onde é o ponto máximo ou mínimo. Nesse caso, como o coeficiente A é negativo, será um ponto máximo. Quais são as coordenadas do vértice? 1,5 e 0,25. Então, x igual a 1,5. Mais ou menos por aqui, né? 1,5. É um valor que está entre 1 e 2. E y igual a 0,25. Vamos marcar 1 mais ou menos aqui. 0,25 vai ficar mais ou menos por aqui. Aqui é 1,5. Então, vou marcar. O que é que eu faço agora? Eu já tenho toda a estrutura da nossa função. E eu sei que a concavidade, né? Eu sei que a concavidade, como o nosso A é negativo, vai ficar voltada para baixo. Então, vai ficar mais ou menos isso. Está feito o gráfico da nossa função do segundo grau, sem precisar estar fazendo uma tabela. Sem precisar estar fazendo a tabelinha lá. Oxi. Então, quais os passos que precisa para fazer? Olha, identifica os coeficientes, calcula o valor do delta, calcula o valor de suas raízes, calcula o vértice e depois é só ir marcar no gráfico. Porque você sabe tudo o que precisa. O ponto de interseção do gráfico com o eixo Y é o coeficiente C. O ponto de interseção do gráfico com o eixo X é as raízes. Aqui é o vértice. Então é fácil de encontrar. Só falta, para finalizar essa etapa, a gente falar sobre o delta. Eu quero falar só sobre o delta para finalizar, porque o delta a gente sabe que ele é b ao quadrado menos 4ac. Ele é muito importante. Olha só. No caso da nossa função, você lembra que delta deu igual a 1 aqui, né? No caso, o delta deu diferente de zero. Se o nosso delta der diferente de zero, consequentemente, nós vamos ter duas raízes diferentes. Nós vamos ter duas raízes diferentes. Logicamente, no gráfico da função, a nossa função de segundo grau vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes, porque essas raízes são diferentes. Se o nosso delta der igual a zero, essas raízes elas serão iguais. Continuarão sendo duas, mas iguais. Então, o gráfico da nossa função vai tocar somente em um único ponto no eixo x. Pode ser assim, por exemplo. Pode ser assim. Pode também ser assim. Tá? O importante é que toque em um único ponto no eixo x. Tá, e se o nosso delta for menor que zero, nós não teremos raízes reais. x1 e x2 não pertencem aos números reais. Então, o gráfico da nossa função, ela não vai tocar no eixo x. Pode ser assim, por exemplo. Pode ser assim, por exemplo. O ideal é a gente estar pegando funções que se encaixem nisso para estar testando. Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado. O delta dela é zero. E, de fato, você percebe que ela só toca em um único ponto no eixo x. A função que fizemos agora há pouco, o delta, de fato, era igual a 1, diferente de zero. E perceba,
toca em 2 pontos diferentes no eixo X. O delta menor que zero a gente não fez nenhum exemplo. Mas quando você calcular delta, que foi igual a b ao quadrado menos 4ac, e isso for diferente de zero, então você não precisa mais calcular as raízes, porque não existe raízes reais. Então ela de fato não vai tocar no eixo X. Então com isso aí a gente conclui as noções básicas de função de segundo grau, tanto noções algébricas quanto geométricas. Deu para fazer um resumo de tudo. Deu para entender, Murilo? Sim. Então beleza, eu vou dar o pause aqui.